Tenho aqui um formulário com uma combo box e uma list box com 4 itens, só que eu gostaria que esses itens fossem colocados em ordem alfabética. Então eu vou fechar aqui, vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário e aqui no evento Initialize vou fazer o preenchimento da list box e da combo box com os itens BA, DC. E aqui no evento clique do user form, eu vou fazer o procedimento para a ordenação da combo box e da list box. Então eu vou criar aqui as variáveis in, fin, i e j do tipo inteiro e a variável menor do tipo string. A variável i vai guardar o número do elemento anterior. Quando eu digo elemento anterior, eu estou me referindo ao elemento que está antes. Então, por exemplo, o b aqui está antes do a. Então, o b é o elemento anterior em relação ao a. A variável j vai guardar o número do elemento posterior. Então, no nosso caso aqui, o A é posterior ao B. Tudo que eu vou falar aqui para a list box serve também para a combo box. A única diferença é mudar aqui de list box para combo box. A propriedade list count guarda a quantidade de elementos que existe na list box. Então, no nosso caso, a list box tem 4 elementos. Então, a propriedade list count vai retornar o valor 4. A propriedade list guarda o elemento, só que ela precisa do número do elemento. Então, informando aqui para ela o número do elemento, é que ela vai me retornar o próprio elemento. Então, aqui, por exemplo, o B tem o número 0, é o elemento 0. O A é o elemento 1, o D é o elemento 2 e o C é o elemento 3. Então, quando eu digo listbox1.list e eu estou informando o elemento anterior. Então, só o i é só o número do elemento. Então, aqui seria 0. Agora, quando eu digo listbox1.list i, aí já não é mais 0, passa a ser o b. E quando eu digo listbox1.list j, eu vou falar sobre o elemento posterior. Então, já não é mais o número 1, que seria o j. Agora, é o próprio a aqui, que é o próprio elemento da listbox. A variável in indica o número do primeiro elemento da listbox. E a variável fin indica o número do último elemento da listbox. A variável menor vai guardar o elemento anterior em ordem alfabética. Aqui o B é anterior a A, na ordem da caixa de listagem. Porém, em ordem alfabética, o A é anterior ao B. Então, aqui no início do evento Initialize, eu vou ficar apertando F8 para a gente ver o programa sendo executado passo a passo. Então, primeiramente, ele vai preencher a listbox com o item B, depois com o item A, depois com o item D e depois com o item C. Depois ele vai preencher a combo box com o item B, com o item A, com o item D e com o item C. Aí ele mostra o formulário na tela, com a combo box com os 4 elementos e a list box também com os 4 elementos. E ao clicar aqui no fundo do formulário, ele vem para o evento clique do user form. Ele vai aqui primeiramente ler o valor de in, que por enquanto está vazio, e a partir daqui ele vai passar a valer 0. Então temos aqui in é igual a 0. Fin é igual a 3. Por que 3? Porque eu estou pegando a propriedade list count da list box, que é igual a 4, porque eu tenho 4 elementos. E estou subtraindo aqui 1. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Mas por que aqui subtrair 1? Porque, como eu disse, a contagem dos elementos começa em 0. Então, se eu tenho 4 elementos, vai de 0 a 3. Então, o primeiro elemento vai ser o elemento 0 e o último elemento vai ser o elemento 3. Então, agora ele vai entrar aqui no for
com o i ainda vazio, o in valendo 0, o fim valendo 3. Só que aí eu subtraio 1 aqui do valor do fim. Então esse for aqui ele vai de 0 a 2. Então por que de 0 a 2 se os elementos vão de 0 a 3? Porque este método de ordenação que estamos utilizando vai comparar o primeiro elemento com o segundo elemento, o primeiro elemento com o terceiro elemento e o primeiro elemento com o quarto elemento. Depois vai comparar o segundo elemento com o terceiro elemento e o segundo elemento com o quarto elemento. Depois vai comparar o terceiro elemento com o quarto elemento. Então, para cada elemento, o máximo de comparações que vamos ter é 3. Então, como eu preciso de 3 comparações, a minha contagem aqui vai de 0 a 2, porque de 0 a 2 eu tenho 3 elementos. Então, agora ele vai passar aqui para esse outro for. Então, J de 1 até 3, ele vai perguntar se o elemento anterior da listbox é maior que o elemento posterior da listbox. Ele está comparando o primeiro elemento, que é o B, com o segundo elemento, que é o A. Então, o que ele está perguntando aqui é se B é maior que A? Sim, porque o B vem depois do A na ordem alfabética. Então, ele vai entrar aqui e vai dizer o seguinte: o menor vai ser igual a A, que é o elemento posterior. E no lugar do elemento posterior, que antes era o A, vai passar agora a ser o B. Então aqui, ó, o elemento posterior vai ser agora o elemento anterior. E o elemento anterior, que antes era o B, agora vai passar a valer A, que antes era o elemento posterior. Então, o que ele fez aqui foi a troca de lugares entre o A e o B. Então, o A que estava aqui na segunda posição passou para a primeira posição. E o B que estava na primeira posição passou para a segunda posição. Então, agora ele retorna aqui e vai perguntar: o A é maior que o D? Então agora ele está comparando o primeiro elemento, que é o A, com o terceiro elemento. Então veja que ele vai fazendo o seguinte: ele compara o primeiro com o segundo, depois o primeiro com o terceiro e depois o primeiro com o quarto. No momento agora estamos comparando o primeiro elemento, que agora é A, com o terceiro elemento, que agora é D. Então ele vai perguntar: A é maior que D? Não. Então ele vai pular aqui para o end if. Pulou e volta. Agora ele vai comparar o A com o C. O A é maior que C? Não. Então ele vai pular aqui de novo para o end if. Então, como ele já comparou o primeiro elemento com todos os outros 3, agora ele vai passar para o segundo elemento. Então agora o I está valendo 1 e o J vai começar a partir do 2, porque o J é 1 mais 1. Então o que ele vai fazer é comparar B, que agora é o segundo elemento, é maior que D, que é o terceiro elemento? Não. Então ele vem aqui para o end if, volta aqui e agora compara. O B é maior que C? Então ele está comparando o segundo elemento com o quarto elemento. Não. Então ele vai vir aqui para o end if e aí vai aumentar o valor de I. Então ele já comparou o segundo elemento com os outros 2. Agora ele vai comparar o terceiro elemento. Então agora o J está valendo 4, o I está valendo 2. Só que agora o J vai passar a valer 3, que o J é 2 mais 1. Então agora aqui o J está valendo 3 e o I está valendo 2. Então ele vai perguntar: o D é maior que o C? Pois o D é o terceiro elemento e o C é o quarto elemento. Aí sim, o D é maior que o C. Então, ele vai entrar aqui. O menor agora vai ficar valendo C. E o elemento posterior, que era o C, agora vai passar a ser D. E o elemento anterior, que era o D, agora passa a ser C. Então, agora já está ordenado aqui a listbox, porque ele trocou o C com o D. O D passou para o quarto elemento e o C passou para o terceiro elemento. Agora aqui no nosso formulário, a combo box e a listbox preenchidas, mas de forma desordenada, eu vou dar um clique no fundo do formulário. E aí a combo box já está ordenada
e a list box também já está ordenada. Então todo o código aqui para a ordenação da list box é quase idêntico ao código para a ordenação da combo box. O que muda realmente é trocar os nomes combo box e list box. Agora aqui uma observação: Carlos Andrade e Regina Mateus. Então aqui é uma variação. Temos letras maiúsculas, o C e o A, as outras letras minúsculas. Aqui temos o R maiúsculo e o M maiúsculo e as outras letras minúsculas. Então, sempre que os elementos da combo box ou da list box tiverem essa variação, é preciso que você faça uma transformação, não na list box e nem na combo box. Lá na list box e na combo box você pode deixar desse jeito aqui. Para transformar tudo em letras maiúsculas, utilize a função useCase. Então aqui dentro dessa função aqui, informe entre parênteses aqui o que você quer transformar em maiúsculas. Ou então transforme tudo em minúsculas, utilizando a função lCase, informando aqui entre parênteses também tudo o que você quer transformar em minúsculas. Então você vai fazer essa transformação para maiúsculas ou minúsculas somente aqui na parte da comparação, quando você pergunta se um elemento é maior que o outro. E aqui na parte da troca dos elementos, não precisa fazer a transformação. Então notem aqui que eu fiz a comparação lá em letras minúsculas, só que os elementos aqui da list box continuam em letras maiúsculas.